Que jogue a primeira pedra quem nunca teve dúvidas na hora de fazer uma evolução de enfermagem. Fala enfermagem, tudo bom com vocês? Meu nome é Fábio e sejam bem-vindos a uma enfermagem total. Hoje eu vou estar fazendo um dos vídeos que vocês mais me pedem, como eu bato muito na tecla relacionada a diagnósticos de enfermagem, intervenções, avaliações. O pessoal me pergunta muito como que faz uma evolução de enfermagem. Então, mais do que isso, hoje eu vou estar dando passo a passo de como fazer uma evolução de enfermagem invejável para os seus colegas. Então, para a gente não demorar muito, já dá o like aqui embaixo, já compartilha esse vídeo com seus amigos. E se ainda não for inscrito, se esse for o primeiro vídeo que você está vendo aqui do canal, se inscreve aqui no canal, porque eu posto vídeos toda quarta-feira, e toda quarta-feira um vídeo diferente relacionado à nossa profissão. Agora, sem mais enrolações, o que é uma evolução de enfermagem? A evolução de enfermagem nada mais é do que um registro feito da avaliação do paciente com base no nosso raciocínio crítico e também dos problemas a serem abordados nas próximas 24 horas de estadia desse paciente na unidade. Eu vou explicar melhor. Nós fizemos o exame físico, a anamnese, exame físico, fizemos os diagnósticos de enfermagem, colocamos um plano de cuidado para esse paciente. Isso tem que ser registrado e o registro é a evolução de enfermagem. A gente não pode fazer uma simples anotação. Quem assistiu o vídeo, está aqui no cardzinho, o vídeo de anotação de enfermagem, a anotação ela é dados brutos. Você fez, você viu, você ouviu, você escreve. A evolução de enfermagem não, são dados analisados através do nosso julgamento clínico, que a gente vai colocar ali dados brutos, um pouco mais encorpados, já analisados. A evolução de enfermagem é privativa do enfermeiro, ela faz parte do processo de enfermagem, ela é uma das etapas da SAI que é privativa do enfermeiro. Eu vejo muitas pessoas falando que a SAI é privativa do enfermeiro. Pessoal, a SAI não é. A SAI, existe uma etapa da SAI que é a implementação, que é realizada pelo auxiliar de técnico de enfermagem, aonde inclusive a anotação de enfermagem está incluída. Então a SAI, dizer que a SAI é privativa do enfermeiro está errado, pessoal. Boa parte, 80% praticamente é, mas existe uma parcela que é delegável aos auxiliares e técnicos. Então a parte de evolução de enfermagem sim é privativa do enfermeiro. Antes da gente falar o passo a passo, eu quero novamente relembrar alguns tópicos relacionados a anotações em geral, né? Que a evolução, tal qual a anotação de enfermagem, ela também é um documento legal. Talvez até mais importante, porque como ali tem um julgamento clínico dizendo o que vai ser feito e o que você espera das próximas 24 horas, talvez funcione mais como documento legal, assim como um processo de auditoria, por exemplo. O ideal é que se escreva com letra legível, sem nenhum tipo de rasura, não pode usar branquinho, não pode apagar o que você escreveu. Se você escreveu alguma coisa errada, você põe uma vírgula, fecha com outra vírgula e continua a escrever. Se for uma evolução errada, feita numa folha errada de um paciente, caso seja um documento padronizado único, você joga fora e escreve um novo. Mas se já tiver sido escrito alguma coisa de outro paciente ou for um texto muito grande que você errou, você passa um traço sem efeito e faz a anotação correta, né? Faz a evolução correta a partir da linha de baixo. E só utilizar palavras abreviadas que existam no nosso siglário da unidade. Veja com seu gestor, veja com seu enfermeiro se são padronizados na sua unidade. Se não existir, entre em consenso para que todos entendam aquela sigla. Eu sempre utilizo o exemplo do AVC. AVC pode significar acesso venoso central, tanto quanto acidente vascular cerebral. Então você colocar AVC, dependendo do contexto, pode ser interpretado de diversas formas ali. Sem mais delongas, como é que a gente faz uma evolução de enfermagem? Começa ali sempre com a data e com a hora, e na sequência devemos colocar quantos dias o paciente está internado. É o primeiro dia? É o quinto dia? É o 38º dia de internação hospitalar? Dia de internação hospitalar geralmente é padronizado, a gente coloca D e H. Na sequência a gente coloca o HD. O porquê que o paciente está ali, o que ele está tratando. Sim, é o diagnóstico médico que a gente vai colocar em frente. Na sequência a gente vai colocar dados relacionados ao exame físico. Aí a gente tem que ter uma série de cuidados. Se na sua unidade a ficha de evolução está junto com uma ficha padronizada para o exame físico, como é no lugar que eu trabalho, geralmente a gente faz um checklist do exame físico e a gente evolui atrás. Se for assim, você não tem necessidade exatamente de descrever o exame físico que você fez na evolução, pois já tem ali na frente, já tem um checklist ali na frente
a sua obrigação é de colocar as alterações. O que você achou de alterado no exame físico, você tem que descrever por extenso na sua evolução. Mas se você não achou nenhum tipo de achado alterado nesse exame físico e tem o impresso na frente, você não precisa pôr nada, coloca exame físico conforme a avaliação feita na folha frontal e etc. Mas caso não haja essa folha, você tem que colocar detalhe por detalhe do que você achou. Puxar os sinais vitais do paciente no momento que você está fazendo essa avaliação e anotá-las também. Na sequência, coloca a dieta, qual o tipo de dieta que a pessoa está aceitando, qual a via, se ela aceitou ou não, se ela tem aceitado ou não, e também relacionado às evacuações, às eliminações, evacuação e diurese. Tem que colocar como é que está o aspecto, se apresentou ou não, desde quando não apresenta, porque isso são dados hiper relevantes e até, dentro do contexto do exame físico, você já consegue puxar essas informações do paciente. Na sequência, você vai colocar as queixas do paciente, o que o paciente está te apresentando de queixas hoje, quais procedimentos mais importantes foram realizados. Aí a gente vai deixar, não vai colocar em medicação, essa coisinha, porque, gente, já tem anotação de enfermagem. Você vai colocar dados importantes que precisam ser gravadas à data, como, por exemplo, a punção do catéter central, a punção de um pique, a passagem de uma sonda vesical de demora. Se ela foi feita naquele dia, é importantíssima que ela esteja na evolução de enfermagem. Na sequência, você vai colocar o que fazer e o que foi prescrito pelo médico. Vamos supor que o paciente está aguardando uma tomografia, Então você vai ter que colocar ali que o paciente aguarda uma tomografia, fazer uma tomografia, aguarda a transferência para um hospital de grande porte, o paciente aguarda um ultrassom, Você vai colocar ele, quais são os próximos passos, o que nessas próximas 24 horas o paciente precisa, o que ele necessita. Carimbar e assinar, abre aspas, caso na sua unidade não tenha um documento padronizado para fazer diagnósticos de enfermagem, nem tenha espaços para colocar diagnósticos diferentes, separados da evolução, nesse espaço antes do carimbo assinatura deve conter os seus diagnósticos e sua prescrição de enfermagem na sequência. E tá aí a grande dificuldade do pessoal, na hora que não tem documento padronizado de diagnóstico, é nessa hora que o pessoal se enrola. Já tem um vídeo aqui no canal falando como redigir um diagnóstico de enfermagem na íntegra do início ao fim, para que você não se enrole numa situação dessa. Mas para ficar ainda um pouco mais claro, eu sei que está ficando extenso o vídeo, vamos ali para a lousa, porque eu quero mostrar para vocês um exemplo prático de uma evolução de enfermagem. Bom pessoal, já aqui vamos analisar um exemplo aqui de evolução de enfermagem, para a gente ter um pouco mais de ciência de como é que faz uma. Vamos começar aqui. Geralmente, pessoal, inicia-se pelo nome do paciente, só que nesse caso vamos imaginar que já é um documento padronizado que tem o espaço para o nome do paciente lá em cima. Então só é necessário colocar a data e o horário que você está fazendo essa anotação. Vamos lá, dia 14/11/2018, 10 horas da manhã, 11º dia de internação hospitalar, HT e hipertensão arterial sistêmica, RAS. Ao exame físico, consciente, orientada, eupneica, taquicárdica, pulso filiforme, bulhas rítmicas normofonéticas em 2 tempos, sem sopro, murmúrios vesiculares presentes, sem ruídos adventícios, ruídos aéreos presentes também, força motora preservada. Pessoal, aqui você vê que tem muita coisa normal do paciente, apesar dela estar taquicárdica e com pulso filiforme, as demais questões do exame físico estão normais. Então, nesse caso, a gente sabe que o nosso documento padronizado não tem um exame físico lá em cima, pois se tivesse, só seria necessário a gente colocar que a paciente está taquicárdica e com pulso filiforme. Nesse caso, também poderia colocar que ela está hipertensa, pois aqui embaixo nós temos os sinais vitais, onde ela apresenta um APA de 184/95 milímetros de mercúrio. A frequência cardíaca, como a gente disse que ela está taquicárdica, ela está com 127 batimentos por minuto. A alimentação da paciente é VO hipossódica, diurese e evacuação estão presentes hoje. Queixando-se de dor na nuca. A queixa dela no momento é apenas essa dor na nuca. A gente sabe que é devido a essa PA elevada. Foi realizada a punção de catéter venoso central e jugular direita no dia de ontem, Aí aqui só faltou o horário. É algo que a gente tem que prestar bastante atenção. Ontem faltou o horário que foi feita essa punção. E aguarda ultrassom de carótidas, Então assim, o que aguarda nessas próximas 24 horas? Uma definição sobre esse ultrassom de carótidas, para que aí sim
sejam tomadas outras condutas do profissional médico e da equipe multidisciplinar. E finalizando sempre, pessoal, aqui ó, com o nome e carimbo do profissional que fez essa evolução. Espero que tenha ficado um pouco mais claro para vocês como é que faz uma evolução de enfermagem, quais os componentes, o que é necessário colocar, o que não é necessário colocar em uma evolução de enfermagem. Caso você tenha alguma dúvida, põe aqui nos comentários, eu vou fazer de tudo para tentar estar respondendo vocês. O canal está crescendo, ainda bem, e então está começando a ficar cada vez mais difícil conseguir responder todo mundo, mas eu estou fazendo o possível. Certo, pessoal? Me sigam lá no Instagram. Se você ainda não me segue, lá sim eu respondo todo mundo. A gente conversa, bate um papo sobre enfermagem, sobre cuidados em saúde, sobre produtividade e diversos outros assuntos. Certo, pessoal? Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!